Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você que quer ter produtividade financeira, quer você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Hoje nós vamos mostrar para vocês como você analisa e escolhe as melhores ações do setor bancário. E para isso eu preciso de reforço, né? Tô aqui hoje com o Marcos Bonaldi, ele que tem mais de 20 anos de mercado como analista de empresa, risco e relações com investidores dentro de instituições relevantes de mercado. Marcos, seja muito bem-vindo ao Profadcast. Que bom te receber aqui, irmão. Meu amigo, minha honra minha. Pô, muito legal estar aqui com você, poder falar para os seus investidores, para aqueles que te acompanham. Parabéns pelo teu trabalho. É sensacional, eu acompanho de perto. Então, me sinto muito honrado de estar aqui, pode ter certeza. Bom demais. A honra é toda nossa. E o Marcos é um amigo, né? Que já virou um amigo. A gente se conheceu tem pouco tempo até, né? Vai fazer um ano, acho. Vai fazer agora, um ano, né? Eu acho que fez um ano. E de lá pra cá a gente teve muita sinergia, porque o Marcos é um cara do mercado, né? E eu sou um cara que comecei no digital, um educador financeiro, e comecei a precisar de algumas certificações do mercado. Então, tenho trocado muito com ele, tenho aprendido muito com o Marcos. E grandes projetos, grandes coisas estão vindo por aí, né, Marcos? Então, com certeza. Bastante parceria legal, a gente vai trazer coisas bacanas aqui em breve. Mas hoje, para falar sobre isso, né, eu queria muito que o Marcos participasse para poder trazer um pouco desse cenário de como que, né? Como é que você analisa? Uma pessoa que não sabe nada de investimento, ele analisa um setor bancário. Porque é um setor diferente de se analisar, olhando para o restante das ações, né? Tem alguns indicadores diferentes e tudo mais. E a gente quer entender um pouco mais esse momento, então a gente vai navegar por isso. Vamos navegar pelo momento dos bancos aqui no Brasil, nesse momento. Inclusive, o que está aí no hype, Banco do Brasil, né? Que tá tendo esse resultado ruim, teve essa queda e muita gente vai quebrar Banco do Brasil e tal. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, né? Quem é o Marcos nessa jornada de 20 anos de mercado aí pra galera te conhecer um pouco? Legal. Eu fiz engenharia de produção na PUC. De lá eu fui trabalhar no mercado financeiro, fui direto pro Pactual na época, ainda era Pactual mesmo. Fui para a parte de renda fixa internacional, na parte de back-office, Middle, que era a cultura do banco. Na época você entrava primeiramente nessas áreas. Depois de 4 anos nesse Inter, acabei fazendo mestrado em economia na FGV do Rio. Saí do banco depois de 4 anos. Aí o banco virou BS, depois virou BTG. Saí do banco, fui trabalhar numa empresa chamada Rocket Internet, que era um fundo de venture capital alemão, que investia em algumas empresas, como o Groupon, por exemplo, que hoje em dia já não existe mais aqui no Brasil, não sei se lá nos Estados Unidos. Quando meu orientador do mestrado me indicou para o Itaú, para a parte de risco de crédito do banco, então a fazer uma análise da saúde da carteira de crédito do banco, isso a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então, parte da minha experiência e do que eu vou falar aqui, eu aprendi muito dentro do Itaú. Depois voltei para o time do Pactual, só que através do Banco Pan, para analisar empresas de mais alto risco, que a gente chama de Corporate Credit High Yield. São empresas que têm um risco maior dentro da carteira, enfim. E a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também, porque tem tudo a ver com esse assunto. Depois eu fui para a parte de ações, ali mais ou menos no impeachment da Dilma. Então eu fui começar a trabalhar em gestoras de equity, de fato. E aí passei pela Versa, GTI, Catu Vanguarda, Access, que foi uma gestora de crédito, que foi o último lugar que eu trabalhei de carteira assinada, digamos assim, até poder começar a criar meus projetos e tudo mais. Então, acho que tem uma experiência boa para a gente poder falar exatamente de banco, que é o que a gente vem discutir aqui. Entenderam porque que eu trouxe ele, né? Então, o Marcos tem aí o pedigree para isso. Então, um cara muito referência. Sempre que eu troco ideia com ele, eu fico assim impressionado. Eu falo, Marcos, nossa, você tem um baita conteúdo, conhecimento. E eu vou trazer mais ele aqui, tá, pessoal? Então, pedem aí mais dele aí nos comentários, porque eu tô trazendo ele pra ele ter Instagram. O Instagram dele é fechado. Então, assim, gente, vocês vão ver. Se valer a pena aqui, se ele entregar conteúdo legal, bota aqui um hashtag Marcos vai pras redes sociais, né? Que aí a gente já sabe que ele vai poder estar junto com a gente. Tomar essa coragem, né? Ver se mais alguém me ajuda com isso aí, porque, pô, o que você tem pra entregar de valor pra galera não dá pra ficar, né, só nos bastidores. Então, Marcos, vamos lá, cara. Quando a gente fala de analisar empresas do setor bancário, como a gente começa, né, pra olhar pra isso? A pergunta é boa, assim. Quando você me chamou pra gente trocar uma ideia de Banco do Brasil, eu fiquei pensando muito como é que a gente poderia começar a abordar o assunto, né? Então, eu falei assim, bom, vou tentar fazer, é um desafio, mas vou tentar aqui fazer um paralelo de um balanço mais simples, até para quem não conhece balanço, entender um pouquinho, e isso sim, só no verbal, e levar para o banco para a gente poder fazer um paralelo. Então vamos imaginar o seguinte, a gente tem uma padaria, né? E aí na padaria a gente tem que comprar farinha,
tem que comprar o trigo, tem que comprar leite, o queijo. Então, a gente tem fornecedores. Então, a gente pega esse material dos fornecedores. Por vezes, se a gente é uma padaria pequena, esse fornecedor ele vai querer dinheiro na hora ou ele vai fazer, não, só me paga só em 3 vezes. Se a gente for uma padaria muito grande, o cara fala, não, pode me pagar em 1 ano. Eu já conheço você já é meu cliente há muito tempo. Então, também vai depender muito do tamanho da padaria para você lidar com o seu fornecedor. Do outro lado, você tem os seus ativos. Então, seus ativos são seus pãezinhos que você fez com trigo, são os sanduíches que você vende, é o café com leite, é o chocolate quente, e o teu cliente vem lá e consome aquele teu produto. Então, isso é um balanço de uma padaria. E o balanço do banco? Como é que ele vai funcionar? O seu fornecedor, na verdade, sou eu, você e quem está nos assistindo, quando vai lá e bota o dinheiro no banco. Porque o produto do banco, ao invés de trigo, é o dinheiro. Então, ele vai, pega o seu dinheiro, desse seu dinheiro, ele vai produzir algum ativo. Qual é o ativo que ele produz? É o crédito, que ele vai dar para outra pessoa. Na padaria, a diferença do preço do trigo que ele comprou, do queijo, etc., vamos supor, ele pagou R$100 nisso tudo. Aqui ele vai vender o sanduíche, mais o chocolate quente, mais o cafezinho, ele vai vender por 200. Então, a diferença, R$100. No banco, você vai fazer isso pela taxa. Então, o banco vai te pagar... Você vai comprar um CDB do banco. Então, ele vai te pagar 100% CDI, só que aqui na outra ponta ele vai fazer um crédito de 110% CDI. Então, ele vai ganhar uma diferença de 10%, que é o que a gente chama aí de margem financeira. Então, é assim que o banco basicamente ganha dinheiro. Simples assim, simplificando a coisa. Animal. Ó, só aqui já valeu, galera. Quem não sabe sobre balanço, já pegou. Né? E banco, então... Porque tem gente que nem sabe o que o banco faz, assim, né? Acha que... mas o banco ganha dinheiro com o quê, né? E tal, e tudo mais. Então, sensacional, muito bom. Já vale o teu like. Então, se inscreve no canal aí, aperta no sininho, você que tá pelo YouTube. Quem tá no Spotify, avalia com 5 estrelas e manda lá nos grupos do WhatsApp, daquela galera que gosta de investir, que fala de investimento ou que tá querendo aprender a investir. E aí, qual é a diferença do pequeno banco pro grande banco? O grande banco é o Itaú, é o Bradesco, é o Santander, é o Banco do Brasil. Você tem uma segurança muito grande nele, você conhece esse cara há muito tempo. Lembra? Nós somos os fornecedores de dinheiro do banco. Nós é que vamos comprar o CDB, botar na poupança, etc., deixar o dinheiro aplicado ali. Esse cara vai chegar e falar assim, cara, eu sou grande o suficiente, eu não vou nem te pagar 100% CDI, eu vou te pagar 90%, vou te pagar 80%. Então é isso que o Itaú paga, é isso que o Bradesco paga, que o Santander paga. E do outro lado, como ele pega dinheiro muito barato com você, porque ele é um grande banco, robusto, ele consegue dar um empréstimo mais barato também, principalmente para as grandes corporações. Então, ele chega para uma Vale do Rio Doce, para uma Petrobras, para uma Embraer, empresas mais robustas, e fala, não, esse cara vai pagar 105% do CDI. E por que o médio e pequeno banco não conseguem pegar essas grandes corporações? Porque o dinheiro que ele vai pegar aqui é um dinheiro que ele vai ter que remunerar mais caro. Porque ele é um banco médio, ele é um banco pequeno. Então, um Daicoval, que não é um banco ruim, tá? Mas ele é menor. Um ABC, o PAN. Esse cara, você vai comprar, você já vai pegar o CDB dele por CDI mais 105, que é o que o Itaú emprestava para a Embraer. Então, esse cara aqui não vai conseguir pegar a Embraer. Ele vai ter que pegar uma empresa menor, uma empresa mais arriscada. E aí é 115, 112, 120. Então, essa é a diferença. E o Itaú também fornece para essas empresas. Então, se ele quiser brigar com esses bancos também, fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais salgado para esses bancos. Pois bem, e aí você começa a ter a disputa de mercado por essas pequenas empresas e médias empresas. O problema do Brasil também tem a questão da taxa de juros. Então, a taxa de juros já hoje do Brasil é gigantesca, quase 10%. Isso machuca pra caramba a pequena e média empresa, o agricultor, o produtor, é isso que a gente vai começar a falar aqui do Banco do Brasil. Então, naturalmente, essas empresas, elas têm uma dificuldade maior de sobrevivência dos seus negócios, exatamente porque ela tem um custo de crédito muito mais elevado. Então, esses bancos, eles começam a reduzir a associação de crédito quando a taxa de juros está muito alta. Eles começam a segurar, não ceder mais tanto crédito. E aí o mercado ele vai emperrando um pouquinho. O que aconteceu com o Banco do Brasil, basicamente? O Banco do Brasil, diferente do Itaú, Bradesco e Santander, por ser um banco público, e eu não estou aqui criticando, é uma das funções, ele acaba por tentar ter uma capilaridade maior em determinados setores que esses grandes bancos eles não vão atuar. Ou então ele vai dar crédito de uma forma mais leve. Eu já vou entrar em outros conceitos aqui de garantia. Tá? Então, por exemplo, no passado, o Banco do Brasil ele era basicamente o único banco que cedia crédito para agricultor. Só que esse setor
não é que ele ficou... ficou mais sexy de um tempo para cá, até porque ele tem uma representatividade muito grande no PIB brasileiro. Outros bancos começaram a ceder crédito para esses produtores rurais. Não só bancos como a gente chama de shadow bank, que são os bancos sombra, digamos assim, que são as assets e outras casas que originam crédito sem ser banco. Então, a gente tem muita asset hoje que faz a própria originação do crédito, vai lá no produtor, ele estrutura o crédito como se fosse um banco e vai ao mercado vender, vende às vezes para o próprio banco, vende diretamente para a pessoa física, para o investidor. Para quem não sabe o que é asset, o que seria asset? É uma gestora de recursos. Ela pega o seu dinheiro e aplica em fundos para poder gerir o seu dinheiro. Então, você pode fazer isso através de ações, fundos de multimercado ou fundos de crédito diretamente. E tem esses fundos de crédito high yield. Outro tipo de fundo, que são os ETFs, por exemplo, você tem os FIAGROS, você tem os FIIs, então você tem ali fundos imobiliários. É um fundo que está na B3. Então, você vai e consegue comprar e vender no mesmo dia. Claro que também depende muito da questão da liquidez. E hoje em dia tem os FIAGROS. Então, muitas dessas gestoras acabam fazendo esses FIAGROS e colocando no mercado para as pessoas poderem comprar. Então, não passaram por bancos. Então, perceba que não é só o banco que vai lá, dá um crédito para o produtor rural e fica com aquele crédito dentro da carteira dele, dentro do ativo dele. Hoje em dia não precisa mais ser assim. Só que lembra, os grandes bancos têm acesso aos melhores credores, aos melhores devedores, digamos assim. Aqueles que realmente são robustos, que têm uma capacidade de pagamento melhor, que não são tão arriscados. Já os bancos médios e as gestoras que estão fazendo com esses agricultores, elas já têm um pouco mais de dificuldade de achar bons devedores, bons pagadores, melhor dizendo. Então, já tem essa dificuldade. Uma outra forma de você também trabalhar o crédito não é só olhando, por exemplo, para a empresa. Então, vamos supor, o Renan é uma empresa. Eu vou olhar para o Renan ele tem um fluxo de caixa assim, ele ganha um bom salário e tudo mais e tal. E ponto. Não é só isso. Eu também tenho que olhar para a garantia que o Renan vai me dar. Qual é a garantia que o Renan vai me dar se ele não pagar? Não é só a capacidade de pagamento dele, é a garantia dele. Isso também faz diferença no preço do crédito. E qual é o preço do crédito? É os juros. Então, se o Renan vai me dar de garantia o imóvel dele, e o imóvel dele cobre todo o meu crédito, então os juros dele vai ser bem mais baixo. E aí você tem vários tipos de acessar esse imóvel. Pode ser uma hipoteca, que é uma garantia fraca. Pode ser uma alienação fiduciária, que isso já é uma garantia forte. E aí entra um conceito, desculpa aí o inglês, que é o chamado loss given default, ou seja, se entrar em default, quanto eu vou perder? Basicamente isso que quer dizer. Então, se você não me paga, qual é a probabilidade e o quanto eu vou ganhar caso eu precise acessar sua garantia? Se é 100% do valor do meu crédito, e se é uma alienação fiduciária, juridicamente eu estou muito bem protegido para chegar ali, pegar o seu imóvel, sair com o seu imóvel na mão e depois poder vender a mercado. Então, essa é uma boa garantia. Ou seja, caso você... E aí entra um outro conceito, que é a probabilidade de você não me pagar. E aí sim vai ser a sua situação financeira que vai me dizer. Então, primeiro, a sua situação financeira vai me dizer a probabilidade que você tem de me pagar. Então, se ela é alta ou baixa. Se você tem um bom fluxo de caixa, está pouco endividado, então a probabilidade de você não me pagar ela é muito pequenininha. E caso você não me pague, como eu estou com uma super garantia na mão, eu estou muito tranquilo. Muito provavelmente a tua taxa de juros vai ser muito baixa. Agora, se você já está todo endividado, se o teu fluxo de caixa está todo descasado, a tua probabilidade de não me pagar já é mais alta. E se a tua garantia é fraca, pensando na parte do agro, por exemplo, se eu tenho acesso à sua produção rural, ou uma hipoteca só da tua terra e etc., que é uma garantia fraca, aí eu vou ter um certo problema. E aí vamos voltar para o ativo do banco. O ativo do banco, o que eu carrego aqui? Crédito que eu cedi, certo? Então, tem o crédito aqui que eu cedi para a Embraer, tem o crédito que eu cedi para a Vale. Então, isso aqui é o meu ativo. O meu passivo são as pessoas que eu devo dinheiro, que estão aqui comprando meu CDB. E no meu ativo são os créditos que eu dei, que eu cedi. Pois bem, embaixo de cada linha desse ativo, eu tenho que ter uma linha que é redutora do valor desse ativo. Então, pensa o seguinte, eu tenho lá 100 milhões que eu dei para o Renan, só que aqui embaixo vai entrar essa continha, que é o valor que eu dei para o Renan de crédito, vezes a probabilidade que o Renan tem de não me pagar, vezes o quanto que eu vou recuperar da minha garantia. Quanto eu posso perder da minha garantia, perdão. Então, esse valor aqui eu vou menos 1. Ou seja, ele vai reduzir o valor do ativo de 100 milhões. Caso aconteça alguma... Porque eu já estou provisionando para o meu investidor que aquilo ali pode acontecer. Antigamente,
Conforme você vai aumentando o tempo de não pagamento, então você está 30 dias atrasado comigo. Eu vou lá e reduzo uma nota sua. O que são essas notas de rating? Isso também é importante porque isso diz respeito à probabilidade de default. Então, se o Renan é AAA, né? Isso a gente escuta muitas vezes no Jornal Nacional. O rating do Brasil melhorou, o rating do Brasil caiu e tudo mais. É isso que quer dizer. Então, vai chegar lá uma agência, uma S&P, Moody's, que são famosas, fazem uma análise sua e vê a sua probabilidade de não pagamento. Se você é um AAA, poxa, a sua probabilidade de não me pagar é de 0,5% só. Agora, se você é um rating E, ou para quem está em São Paulo, E, sua probabilidade de não me pagar é de 70%. Então, é muita coisa. Então, por vezes, quando você atrasa 30 dias, você sai de um AAA para C. Se você atrasa 60, você sai de C para D. Se você atrasa 90, você sai de um D, de um E para F. Então, assim vai. Então, a quantidade de dias em atraso vai aumentando a sua probabilidade de não me pagar. Então, isso é o que a gente chama de NPL ou over 90. Cada um chama de uma coisa. Pois bem, esse número veio muito alto dentro do Banco do Brasil, exatamente por isso muitos produtores não estão com atraso acima de 90 dias. Ou seja, essa conta redutora do seu ativo, ela vai aumentando. Então, aquela conta que tu subtrai, que antes era de... Você tinha 100 milhões emprestado, vamos supor que era só menos 99. Poxa, esse cara atrasou 90 dias, agora é 100 menos 30. Então, agora é 70. Então, seu ativo, no geral, aqui, ele vai reduzindo o valor. Lembra que você tem gente para pagar aqui do outro lado, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente começa a ir também para um caminho que é muito legal, que é de corrida bancária. O que aconteceu em 2008, lá na crise dos subprimes americanos? O que os bancos americanos tinham no ativo? Um monte de crédito imobiliário de várias formas. Tinha um produto que se chamava CDO, CDO, que tinham vários créditos imobiliários dentro dele. Todo mundo achava que aquilo ali era AAA, tinha uma probabilidade baixinha de não te pagar. Da noite para o dia, ninguém te pagou mais nada. Então, aquele que era 0,5% só de probabilidade de não te pagar, passou a ter 90% de probabilidade de não te pagar. Então, sua conta redutora saiu de menos 1 para 99. Ou seja, 100 milhões menos 99 e 1. Então, você tinha 100 milhões no teu ativo, da noite para o dia você tinha 1. Peraí, mas eu tenho 100 milhões para devolver aqui. O último a sair apaga a luz. Por isso que existe a tal da corrida bancária. Todo mundo sai correndo para sacar o seu dinheiro. E aí o banco fica vendido. Quem é que salva o banco no final do dia? O Banco Central. Ele chega lá e promete que esses bancos vão honrar, porque ele vai pegar o dinheiro dele e vai honrar o crédito daqueles bancos. O que o Banco Central, na época americano, fez? Todos esses títulos podres que já não valiam mais nada nos ativos do banco, ele foi lá e comprou. E salvou o sistema. Então, isso é uma das características dos bancos centrais, de uma forma geral, salvar o sistema. Então, ele tem que cuidar, não só salvar, ele tem que cuidar do sistema para que ele não precise salvar. Então, para isso, existem várias regrinhas de Basileia e tudo mais, que se chama regra de Basileia, que Basileia é um lugar na Suíça. As pessoas sentam e vão falar, bom, como é que a gente vai fazer isso aqui para a gente deixar o sistema financeiro global sempre mais azeitado, que não ocorra o tipo de problema. Isso vai servir, obviamente, para o Brasil também. No Brasil, por incrível que pareça, os bancos são super bem capitalizados e o Banco Central faz um trabalho muito bem feito com relação a isso. A gente teve um problema agora recentemente, foi com o Banco Máximo, né, que ainda está sendo revisto, mas de qualquer forma é um banco pequeno que não atrapalha o sistema. Atrapalharia o sistema um banco maior. Mas, cara, os nossos bancos são super bem capitalizados, tanto que eles quase nem sofreram em 2008, até porque eles não tinham uma conexão internacional muito grande. Por incrível que pareça, o Brasil é um país fechado e isso serve também para os bancos. Então, você vê que os bancos da Europa sofreram na época e os nossos não, porque eles não tratavam com esse tipo de produto. Mas só para dizer assim, como é que o balanço de um banco ele é muito sensível. E eu costumo brincar que assim, o ativo ele pode queimar igual papel. E é verdade, de repente da noite para o dia isso aqui pode derreter se você ceder o crédito de uma forma muito ruim. Não é o caso do Brasil, muito menos do Banco do Brasil. Não é isso. Eu só estou indo para os extremos para as pessoas poderem entender. Eu espero que elas estejam entendendo, porque é muita informação. Mas só para elas entenderem como é que esse cuidado com o ativo e na cessão de crédito ele é importante, né? O que o Banco do Brasil fez foi ceder de fato crédito para os agricultores, que sempre foi uma função muito importante dentro do banco. Hoje ele divide um pouco essa função com o mercado, que está um pouco mais
está se tornando algo mais comum no mercado e as pessoas terem acesso. O Fiagro, para mim, é um grande avanço. E eu acho que a gente tem que ter acesso mesmo aos bons produtores. O que acontece é que o agro ele tem um ciclo, ele vive de ciclos. Então, às vezes, você tem produções mais altas, produções mais baixas. Tem a questão geopolítica que atrapalha. A China, por exemplo, demanda 95% do nosso milho. Pô, parou de repente porque ela mesma está produzindo milho, foi atrás de outros produtores em outros lugares do mundo. Então isso torna a nossa economia mais sensível. Não à toa a Bolsa Brasileira é muito volátil. Não à toa o Brasil é um país volátil, porque a gente é um país comoditizado de fato. A gente não produz, a gente não tem muito bens, a gente não produz bens de valor agregado, como a Coreia, carros, televisões, computadores, etc. Né? Tecnologia. Estados Unidos, então, nem se fala, eles são a ponta da faca da tecnologia. Quanto mais valor agregado tiver essa economia, mais riqueza ela tem, menos volátil ela vai ser. Né? No geral, seria isso, claro, com o governo cuidando bem das contas públicas também. Isso também influencia. Mas o Brasil não é bem assim. O Brasil ele é um país, de fato, comoditizado. Então, agora tem a questão do Trump. Então, isso vai atrapalhar o produtor de café. Então, são coisas que são pequenas, às vezes, num primeiro momento, mas afetam de forma grandiosa parte importante do nosso PIB. Uhum. E o Banco do Brasil, ele carrega uma parte do nosso PIB dentro dele. Então, o que a gente viu foi, de fato, essa conta redutora aumentando bastante, dentro do Banco do Brasil. E não foi só em agro. Então, a gente tem as pequenas e médias empresas também. Como eu te falei, como a gente está com juros real tão grande, em torno de 10%, isso tende a cair, a gente está vendo a inflação brasileira começando a reduzir. São empresas mais sensíveis. Né? Claro que uma Embraer, uma Vale, uma Magalu, que mesmo sendo varejo, ela é uma empresa de varejo muito grande, umas lojas Renner. Essas empresas sobrevivem mais à volatilidade do mercado. Pequenas e médias não, elas tendem a morrer, nascem novamente. É difícil. Sim. Você como empreendedor sabe disso. Então, é natural que elas sofram e a PDD delas aumente também. E as pessoas físicas. É óbvio, o Brasil está passando por uma recessão econômica. É natural que as pessoas físicas também acabem sofrendo um pouco mais no seu dia a dia e não tenham condições de pagar ou acabam atrasando mais seus pagamentos para o banco, e isso vai aumentando também a PDD dos bancos. Tá? A PDD é perda de devedores duvidosos. Boa. Então você tem ali o crédito e embaixo você tem a perda de devedores duvidosos. Bom. Mudou também a forma contábil de se olhar para isso. Antigamente você só mudava essa conta redutora conforme os atrasos fossem acontecendo. Hoje, agora eu não vou me lembrar o número da regra contábil que foi alterada, mas você tem que fazer uma expectativa do que realmente pode acontecer. Então, por vezes, os bancos tendem a ser mais conservadores e colocam esse valor um pouco maior, o que eu acho justo. Surpresa positiva é sempre melhor, né? Então, com certeza. Então, é importante isso para o acionista não tomar nenhum tipo de susto. E o que o banco fez, que eu acho que foi muito, muito coerente, ele acabou reduzindo, inclusive, o próprio... Ele teve um resultado de 3 bi, mas claro que isso é muito pouco para os resultados passados que ele já teve. Estou até com alguns números aqui, depois a gente fala um pouco mais. Múltiplos de valuation, comparando com outros bancos. Eu tirei o Nubank e o BTG. Poderia até comparar, mas eu acho que o Itaú, o Bradesco e o Santander, eles são mais comparáveis, tá? Uma coisa legal que você falou, porque tem muita gente que acha que ele está... teve prejuízo no resultado. E não. O número veio muito abaixo da expectativa, né? Justamente por isso que você falou aí do setor agro e tudo mais, né? Mas ainda assim, teve lucro, né? De 3 bi. Só que, olhando para a estrutura do Banco do Brasil... bem mais de 3 bi, foi quase 3,8 bi. A expectativa era de 5. Então realmente assim, foi muito. E no trimestre anterior também já deu uma queda. Então, abala o mercado. Mas a galera que está de fora, que não está analisando, não olha os números... o Banco do Brasil está quebrado. O Banco do Brasil tá com prejuízo. Não. Mais de 3 bi de lucro. Só que, comparado com a expectativa, o potencial que era para ter visto, e todos os números que você trouxe, que, cara, se está aumentando a taxa de inadimplência do agricultor, tudo vai afetar. Então, isso aí gera o tremor no mercado, né? Então, mas olhando para o número em si, né, ele lucrou. Né? Então, isso é um ponto legal que você trouxe aqui, que às vezes muita gente não está atento, né? Não, assim... Aí até botou no meu nome em risco aqui. Eu acho que o banco não vai quebrar. Eu espero nunca ver esse banco quebrar. Esse banco é muito robusto, é muito forte, muito grande. De fato, ele está mais exposto a volatilidades de qualidade de crédito
que ele coloca aqui no ativo dele, até pela função dele, social também, que ele tem, por ser um banco público. Então, por vezes ele é utilizado como ferramenta de fato para acessar determinadas pessoas que necessitam, ou empresas que necessitam de crédito, que os bancos privados não fariam, né? Quase que um BNDES, digamos assim, né? Não chega a ser bem isso, mas pensando dessa forma, seria um pouco assim. Tanto que foi ele que startou os créditos no agro. Você vai no agro, e eu via muito isso na Axis, que eu trabalhei lá, cara, as pessoas têm um apego ao Banco do Brasil gigantesco, porque ele sempre foi o grande parceiro do agronegócio brasileiro. Essa é uma realidade que tem sido alterada há pouco tempo. Então, os agricultores hoje em dia que estão começando a descobrir quem é BTG e tal. Itaú e Bradesco, por óbvio, já conheciam. Mas, pô, BTG é uma novidade. Gestores de crédito vindo aqui, estruturar crédito para mim, pô, isso aqui é uma novidade. E, claro, o setor privado entrando nesses setores, isso traz eficiência, né? São pessoas muito competentes. Poxa, falando bem aqui da Exma, a última empresa que eu passei que eu tenho muito carinho. E, pô, os caras fazem um trabalho muito bem feito com o agricultor. Eles melhoram, inclusive, a vida do produtor, né? Olha pro fluxo de caixa do cara, olha para, pô, olha aqui, vamos melhorar aqui. Por quê? Porque para eles também é vantagem. A partir do momento que você faz um bom crédito, você estrutura um crédito para ele, é uma taxa, vamos supor aqui, né? Um exemplo. CDI mais 120% de CDI. Isso naquele momento, naquela foto, onde o cara está um pouco perdido ali financeiramente. Aí a gestora vai, ajuda o cara a melhorar a vida dele financeira. Aquele crédito que ele tem aqui de 120% de CDI, com a vida financeira desse cara azeitada, já não é mais 120%, é 110%. Ou seja, você tem um crédito de muito valor na mão para um cara que já não é mais aquele risco de 120, é um risco de 110. E você carrega um risco de 120 para um cara que é um risco de 110. Pô, isso é muito bom para você. Legal. Entendeu? Então aí você ainda pode ter um ganho de capital se você for vender esse crédito para outra pessoa, né? Então assim, você também ser parceiro do seu devedor, né? Do seu tomador de crédito e ajudar ele a melhorar a vida dele, isso é muito importante. Isso a gente fazia muito no Banco Pan também, que era, na verdade, o time do Pactual. Sempre teve um olhar muito atento e eu imagino que Itaú, Bradesco, Santander também façam esse exercício e que é importante fazer. Muita gente fala, pô, o cara tem os bancos como perversos, né? Ah, não, os caras são perversos, os caras dão crédito. Não é assim que o jogo funciona. A gente pega, abre o balanço, pô, tem mais uma palavra em inglês aqui que é use proceeds, né? Esse dinheiro vai ser usado para quê? Porque para ele interessa, pô, vai ser para melhorar o teu negócio? Vai ser para pagar uma dívida sua que tá para vencer agora, então você quer pegar uma dívida minha, tem uma dívida para vencer em menos de um ano. Então você vai pegar o meu dinheiro para me pagar em 5 anos. Pô, tá aliviando o cara. E aí você vai entender a operação dele, pô. Se esse cara pagar essa dívida agora, que vai vencer em menos de um ano, e ele me pagar esse troço em 5 anos, a operação dele vai conseguir fazer com que ele me pague em 5 anos. Então, poxa, isso é legal pro cara. Isso é bom pro banco. E isso é bom pro tomador também. Porque não é vantagem pro banco matar ninguém, muito pelo contrário. Quer que seja sustentável para pagar. Exatamente. Né? Então, outro dia eu escutei, acho que foi até num evento de agro, o André Esteves falando isso. Vocês acham que juros altos é bom para banco? Não é bom para banco. O banco sobrevive bem em juros altos, é óbvio. Ele vai pegar o seu dinheiro, 80% do CDI, e vai botar no CDI. Ele vai ganhar essa diferença. Então, ele não vai emprestar nada para ninguém. Então, a economia fica parada em crédito, mas ele sobrevive. Te dá 80% e pega um 100% aqui e pronto. Mas não é vantagem. Onde é que o banco vai lucrar mais? Não é nessa diferença. Ele vai lucrar mais quando ele faz emissão de dívida, quando ele faz IPO, quando ele ajuda a empresa a fazer uma fusão e aquisição, quando a economia está aquecida e esses títulos e essas ações vão ganhando fomento. Então isso é que vai fazer, quando a economia gira de forma saudável, é onde o banco de fato vai ganhar muito dinheiro. Ou seja, isso só acontece quando a economia está boa, né? Se não está, ele fica paradinho, ele sobrevive, mas vai ganhar dinheiro quando a economia está girando. Então, imagina um monte de produtor saudável por aí, pô, o cara vai fazer um monte de crédito, um monte de crédito rural aqui, pô, vai fazer CRI, vai ter gente querendo comprar imóvel, vai querer shopping abrindo, pô, galpão logístico, então vai ter FII pra caramba de vários tipos, vai ter FII de hotel porque vai estar trazendo um monte de gringo pra cá, os caras vão estar nos hotéis e tudo mais. Então, a economia aquecida é bom pra todo mundo, entende? E por isso que tem muita gente que começa a investir, aí olha só para renda fixa e fala,
tá ótimo os juros, né? Os juros tá ótimo. Nossa, 15%, taxa básica de juros, tô nadando, olhando, rindo à toa e tal. E, de fato, é muito bom para quem tá deixando o dinheiro parado. Claro, não menor dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ele não olha que o dinheiro dele também vai embora e os juros é alto do mesmo jeito para ele comprar as coisas. Então, Perfeito. juros altos não é bom para ninguém. Claro, em meio a juros altos, quem sabe investir vai conseguir surfar um pouco melhor. Mas não cai nessa, né, no canto da sereia de que juros altos é bom. Não é, cara. Não é para ninguém. Não é. Para economia, não é. Então, esse é um ponto interessante, né? Basta olhar para os países saudáveis economicamente, ou que tem uma sociedade mais avançada, né? Economia americana, canadense, comunidade europeia, baixo, né? Japão. Juros muito baixos, né? Ou seja, a economia ali está girando de fato, uma economia saudável. O crédito... a gente cansa de escutar de gente... fui para os Estados Unidos, comprei um carro em 30 anos. Fui para lá, comprei uma casa em 40 anos. O estudante paga a faculdade dele em 50 anos. A economia permite isso. Porque as volatilidades nas principais variáveis macroeconômicas são muito pequenas. Eu estou falando de inflação, estou falando de juros. Então, te permite ter uma duration maior, um prazo maior nos seus créditos, entende? Então, assim, infelizmente no Brasil a gente não tem essa capacidade ainda, né? Então, mas eu acho que a gente está passando por um turnaround político, digamos assim, ou seja, uma virada política. Não estou falando mal do governo atual, nem dos outros governos que passaram. Eu acho que o Brasil ele tem essa característica de flertar com o abismo e sempre recuar. Eu acho que dessa vez a gente está flertando um pouco com a questão de orçamento, fiscal, etc., mas um próximo governo com uma responsabilidade fiscal um pouco maior, que é natural do governo atual, não querer cortar gastos. É um governo mais voltado para um Estado maior. E ir para o lado da tributação como forma de arrecadação, né? E compensar um pouco esses gastos do Brasil que são muito elevados. Talvez, e eu imagino que vai acontecer, vai vir o outro governo um pouco mais centro-direita, que já vai ter uma cabeça diferente, um olhar diferente para essa questão fiscal. E isso alivia um pouco. Acho que a situação do Brasil hoje me parece muito menos complicada do que era na Dilma, por exemplo. Muito menos. Se o Milei pegou uma Argentina tão complicada, tão complexa, em pouco tempo já fez a coisa melhorar tanto, tão rápido. Claro que ainda está longe de ser um Brasil, por exemplo. Mas já melhorou bastante. O nosso caso é muito mais simples. Então, muda um pouco o humor. Rapidamente o gringo já vem, já bota mais dinheiro, e as pessoas ganham um pouco mais de otimismo, bolsa sobe, e a gente começa a ter um olhar para o futuro um pouco melhor com relação a superávit ou redução de déficit e tudo mais. Então isso é bem positivo e eu acho que a gente vai caminhar para isso mesmo. Marcos, fala pra gente, como que você faz uma análise aí para escolher um setor bancário, uma ação do setor bancário? Quais são os indicadores que você olha? Você falou de bastante coisa aqui. Muito legal, mas se a gente fosse fazer aqui um checklist, quais são os indicadores principais para você que, sim, cara, isso aqui eu não abro mão para analisar quando eu vou olhar para banco? Cara, tem muita coisa, assim, de indicador que a gente pode olhar para banco, assim. Então, no podcast falando, assim, é um pouco mais difícil pela quantidade de coisas. Mas vou pegar uns básicos, assim. Então, você olhar o preço pelo valor patrimonial, acho que esse é um bom indicativo. Você pode olhar o preço-lucro. O preço por valor patrimonial, ele é importante pelo seguinte, porque o preço-lucro de um banco, o lucro do banco, ele acaba tendo uma variação muito grande exatamente por causa dessa variação da PDD. Então, e também um pouco dos ativos. Então, claro que ele serve como um comparativo com os outros bancos, é importante, mas ele, na minha opinião, ele é mais frágil do que você olhar para o valor patrimonial, que ele é mais conciso, mais forte. Então, você consegue fazer um comparativo entre bancos. Então, por exemplo, se você olhar para o valor patrimonial, o preço pelo valor patrimonial hoje do Banco do Brasil está 0,6. O do Itaú está 1,2. Você olhando para isso, você fala assim, poxa, esse banco talvez esteja barato. Né? Mas aí cabe um outro olhar, de falar, peraí, mas para o futuro, será que esse banco ele vai virar rápido ou não? Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Bota aí 1 ano e meio, 2 anos, para a gente começar talvez a ver uma melhora no Banco do Brasil. Mas está barato. Não é um banco que, na minha opinião, vai quebrar. Então está barato. Eu vou olhar para a qualidade dos ativos daquele banco. Então eu vou abrir a apresentação de relações com o investidor daquele banco e vou olhar, poxa, como é que estão os atrasos de 30 dias, os atrasos de 60, os atrasos acima de 90 dias? Estão piores, estão melhores? Você ter confiança também na gestão daquela instituição, que, cara, dá para ter de todos eles, inclusive do Banco do Brasil. Tanto que ele foi muito honesto com relação ao payout, né? O payout ratio.
O payout basicamente é o quanto do lucro você vai pegar para pagar de dividendo. Então, o Banco do Brasil ele pegava em torno de 40%, 45% do lucro e de dividendo, super dividendo. E agora, pelo fato de ter um resultado menor, ele está dando 30%. Então, reduziu bastante. Ainda assim, vamos combinar que 30% do lucro é bacana. Né? É claro que é um lucro bem menor também. Mas eu olharia para isso, olharia para o ROI, que é o retorno... que é o lucro líquido sobre o patrimônio. Então, isso é também que é o Return on Equity, que é uma variável importante para você poder olhar também, fazer um comparativo. Na verdade, o que eu estou falando aqui para você são todos comparativos, onde você pega e faz o comparativo com os outros que tem mais ou menos o mesmo business como o seu. Então, até acho que pegando aqui, quer ver você vê que o NPL, que é o atraso acima de 90 dias do Banco do Brasil, está dando 4,2% para mim, enquanto o segundo mais alto é do Santander em 3,5%. Pô, do Itaú é o menor, 2,8%. Então, eu olharia um pouco para isso. Uma coisa que eu gosto de olhar muito também, e aí o Banco Central ele me apresenta muito isso, é a saúde dos setores da economia. Então, dentro do Banco Central, eu consigo identificar quais são os setores que estão mais em atraso ou não. Então, o setor agro setores de pequenas e médias empresas ex-agro, ou seja, tirando o agro do jogo. Então, eu consigo fazer esse trabalho e ver, e aí eu sei mais ou menos o que cada banco carrega dentro da sua carteira. Então, isso também é um outro indicador. Eu, em particular, gosto muito dos bancos privados, principalmente do Itaú. Então, eu acho que é o banco... E aí o Nubank também é um banco mais tecnológico, o BTG, mas eles são bem menores que o Itaú. Eu acho que dos grandes bancos é o banco mais tecnológico, o banco está sempre à frente do seu tempo, tentando ganhar mais eficiência. E também existe um indicador de eficiência de bancos que também é importante olhar. Alguns indicadores a gente olha muito para banco lá fora, mas aqui no Brasil não tem tanto estresse, porque, como eu te falei, os bancos são muito bem capitalizados. Então lá fora a questão do crédito, por exemplo, me preocupa muito mais. Embora os bancos americanos hoje também estejam bem capitalizados, mas nos Estados Unidos o mercado é muito mais elaborado, né? Então, por exemplo, o high yield não está tanto dentro dos bancos lá nos Estados Unidos. Ele está fora dos bancos. E que, para mim, vai ser o quiprocó que vai vir aí, talvez dentro da economia americana, que vai ajudar nesse ciclo e nesse ajuste de preço, vai vir exatamente desse shadow bank, desses high yields que estão nesse shadow bank. Mais uma vez, lembrando, shadow bank são as gestoras, são investidores privados ultra high, que investem diretamente, fundos de pensão. Então, essa turma acaba buscando rentabilidade em créditos mais arriscados, né? Por isso que é high yield. E, cara, foram muitos anos de juros muito baixos por lá. E agora que os juros aumentou, essa turma aqui, não sei se vai ter capacidade de pagamento. Por enquanto, eu sei que eles estão rolando muito esse crédito. E em algum momento isso pode dar algum problema, como foi a questão dos imobiliários nos Estados Unidos. Não estou falando aqui que vai ter estouro de bolha nem nada disso, mas é natural. Num ciclo econômico você tem um certo ajuste, me parece. E os ajustes, geralmente, em ciclos econômicos, eles vêm através do crédito. Então eu imagino que possa vir por aí. O Brasil não passa muito sobre isso. A questão do Brasil é realmente o juros real alto, que machuca, de fato, pessoas mais sensíveis à economia, que são as pequenas e médias empresas, pessoas físicas, e o agro, que tem muito... que os agricultores eles são, de fato, pequenos e médios. Então, é natural que essas pessoas sofram mais. Entende? Agora, com a perspectiva de que a inflação está reduzindo, que os juros tendem a cair, que esse juros real tende a comprimir, que vai vir um novo governo com uma cabeça fiscalmente melhor. Então, eu vejo um horizonte mais limpo lá na frente. Então, existe oportunidade. Só que, para o Banco do Brasil, talvez isso vai demorar um pouco mais de tempo. Então, se você falar, poxa, então eu vou comprar, eu acho que tem outras oportunidades interessantes no mercado para você e de outros setores para você poder comprar. E para bancos especificamente, eu ainda acho o Bradesco um banco barato em relação aos seus pares. Você quer ver? A gente estava falando aqui de price book value aqui, que veio do Bradesco. Pô, o do Bradesco tá 0,9, quer dizer, menos de 1% o patrimônio do banco. Menos de uma vez o patrimônio do banco. Tá barato. E o Bradesco tá passando por um turnaround, tá passando por uma reestruturação. Porque ele já teve um problema ali atrás também com a questão de PDD. Isso é legal, porque acho que uns 3 anos atrás o Bradesco estava passando exatamente o que o Banco do Brasil estava passando. Exatamente isso. E lá a galera, não, vai quebrar. E quem estava comprando agora, né, deu essa então, acho que o Bradesco é uma oportunidade. Entende? E qual que é o melhor momento que você pensa, assim, para
para o investidor de longo prazo? Vamos pensar assim, 2 tipos de investidores. O de longo prazo, que é a maioria que acompanha a gente, focado mais em dividendos, e o investidor que está focado em, vamos pensar, não digo nem curto prazo, porque bolsa, todo mundo que vai para a bolsa, pelo menos eu espero que saiba que não é curto prazo, mas aquele cara que quer realizar um lucro no médio prazo, vamos pensar assim, não quer ficar, sabe, não, vou comprar para daqui a 3, 4 anos realizar. Qual que é o melhor cenário para você ver assim, cara, o momento agora é, por exemplo, você falou, Banco do Brasil, caiu daqui a 2 anos, pô, vai voltar. Ou pega um Bradesco que está ali também descontado e não está tanto em queda. O que você vê assim nesses cenários para você aproveitar aquela oportunidade e dar aquela levantada e aproveitando ainda dividendos? Porque os bancos, de modo geral, eles pagam bons dividendos. Pensando só em bancos, né? Porque existem outras oportunidades na mesa, assim. E lembra, não é uma indicação de compra nem de venda, por favor, tá, pessoal? É o que o Marcos faria. Cara, eu compraria Bradesco. Acho que Bradesco seria o meu grande gol hoje, assim, se eu tivesse que comprar. Acho que é um banco que já passou por um problema, ele está se recuperando desse problema e ele ainda está muito barato. Então, esse, para mim, seria o investimento mais interessante dos 4 grandes hoje, tá? Banco do Brasil eu esperaria um pouco mais. É uma coisa interessante. Você falou que você gosta do Itaú, né? Mas nesse momento você iria de Bradesco. É porque ele está com um preço melhor, na minha opinião. É isso aqui, galera, que vocês têm que pegar. Por quê? Não existe apego à ação nem à empresa. Tem aquela empresa que ela é muito boa, né? Ou seja, Banco do Brasil, eu acredito muito no Banco do Brasil também, Itaú eu gosto. Mas quando você olha e fala, tá bom, mas olhando para agora, qual que tá mais descontado que vai me gerar um resultado melhor de performance? Que me dá mais segurança com relação a risco para minha cabeça, né? Eu olho assim e falo assim, pô, operacionalmente esse banco aqui já tá passando por uma melhora. Bom. E o preço dele tá interessante. Eu acho que esse banco vai melhorar mais ainda operacionalmente, os números dele vão melhorar e eu tô pegando esse banco a preço patrimônio, pô, menos de uma vez. Então, muito poxa vida. Então, acho que é interessante pegar esse banco aqui. Muito legal, muito bom. E é isso que você falou. São 4 instituições que pagam bons dividendos, né? Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. E maravilha, cara. Muito bom, muito bom. E aí a gente trabalhou bem aqui o setor bancário, né? Um setor que eu particularmente gosto muito, né? Um setor perene, paga bons dividendos. Enfim, já se provou aí, você falou, Banco do Brasil, pô, desde a época de Dom Pedro. Então, assim, cara, muito tempo a quebrar. Itaú, já passou tudo que é crise. Então, se tem uma empresa que dificilmente vai quebrar, são os 4 grandes, né? Então, a gente vê ali... É legal você falar isso assim agora, porque até pensando em... Aí vamos fazer uma futurologia aqui, né? Eu acho que o mundo está passando por uma disrupção tecnológica muito grande e de forma exponencial. Então, de fato, eu acho que a preocupação, ou deveria estar se preocupando, eu tenho certeza que eles estão, como é que essa estrutura atual dos bancos ela vai permanecer diante de uma tecnologia que vem aí para realmente mudar a estrutura de como a gente vê a economia como um todo. E a parte financeira faz parte disso. Então, o DeFi, através de as tokenizações, o IA, como é que ele vai substituir pessoas que às vezes ficavam ali 3 horas fazendo um PowerPoint, o cara vai fazer em 5 minutos para você e não vai ter erro. Agências vão continuar existindo, não vão? É importante, não é? Porque a sociedade também muda. Eu sinto que as pessoas mais idosas, ou não tão idosas assim, mas estão acostumadas a isso, vão lá na agência, quer ver um gerente. Mas os mais novos já não, já vão aqui. Tanto que o Nubank, ele cresceu em cima dessa base, né? Da juventude ali, querendo um cartão e fazendo tudo por um app. Pô, essa galera do Nubank que começou lá atrás já tem 12 anos que andou. Então, aquele cara que tinha 20 tem 32. Né? E aí? A galera que tá começando agora não sabe nem o que é caixa eletrônico. Quando o Nubank pegou esse cara com 20 anos de idade, ali, estagiário, esse cara agora tá com 32 anos, talvez já com filho, filha... Diretor, gerente, né? Crescendo profissionalmente. Visão de longo prazo, né? E o longo prazo passa rápido, né? Foram assim 12 anos. Cara, e uma coisa legal assim que eu vejo, Itaú, Bradesco, eles têm se movimentado bem. Aí os bancos estatais, eles também se movimentam, mas demoram um pouco mais, né? Vamos pensar no transatlântico, né? Para virar. Mas uma estratégia que eu gosto muito dos bancos, principalmente ali, até o Santander também faz isso. Eles pegam ali, eles compram fintech, na época da fintech, né? Compraram algumas fintechs, eles compram incubadoras, ou seja, empresas para acelerar, porque eles sabem que ele é um transatlântico. Para virar totalmente ali, né?
demora muito. Já Agora, pega alguém pronto, se ele pega alguém pronto e que vai como se fosse uma lancha, que ele vai e volta, vê se dá certo. Se der certo, aí vale a pena manobrar para ir lá, né? Então, eu gosto muito dessa estratégia desses grandes bancos, né? Que eles fazem muito isso. O Itaú faz muito isso. Ele tem o Cubo em São Paulo, ali na Pé da Faria Animal, Lima, né? que é sensacional. Então, assim, a gente acaba olhando só pro Itaú no topo, né? Mas tem toda uma estrutura aqui embaixo que tá correndo ali para ver se vai para lá, se vai para cá, e cria isso, cria aquilo. E, claro, não tem como comparar, porque são proporções muito grandes. Mas só do Itaú, Bradesco, os grandes bancos entenderem que, cara, agora tudo é digital. Beleza, você pode ver que todos já viraram. Antes de falar, não, vai morrer esse fintech, esse negócio. Nada. Então, se não vai morrer, eu vou comprar um banco. Eu vou comprar alguém para me ajudar, né? Então, o lado positivo dos bancões é dinheiro infinito, literalmente, né? Total. Então, é muita grana. Eles compram quem tá trazendo soluções novas e por aí vai. E já estão prontos, que eles não precisam criar nada, né? Alguém cria por eles, eles vão lá e adquirem. O BTG tá fazendo esse caminho. Provavelmente o Nubank já deve estar também fazendo esse caminho. O BTG voou o último trimestre, né? Também. Foi? O BTG voou o último trimestre. Lucro BTG explosivo. Mal, né? Eles são muito eficientes. Já tive na casa algumas vezes e posso afirmar aqui que realmente os caras são muito bons. A turma é muito boa, eles trabalham muito a eficiência. Então, uma pessoa, às vezes, que você teria 10 num banco maior, lá é uma pessoa que faz tudo e sempre procura melhorar. O banco tem muito essa característica, né? Também do partnership, que é muito importante. Eu acho que o banco carregou isso, conseguiu levar isso adiante. Então, é um banco que eu gosto muito. Boa. Mas o preço subiu bastante, né? Mas eu gosto bastante. Mas há pouco tempo estava R$19. Quem pegou, se deu bem. Boa. Marcos, assim, a gente já indo pro fechamento. Cara, peguei bastante coisa. Vocês perceberam, né? Qual é o naipe do Marcos. Então, assim, não tem como ele ficar fora da internet, né? O cara tem que ensinar desse jeito, né? Não é ser influenciador, é trazer o conteúdo desse jeito que você trouxe, entendeu? Então, você traz uma linguagem que é acessível, mas ao mesmo tempo técnica, sabe? Então, eu gosto disso. Não é aquele financês, mas você também não é aquele cara que abre demais, né? Então, eu gosto muito disso. Então, você consegue navegar com quem já está no mercado e com quem está começando agora. Então, isso é muito bacana. Então, quem está dando os primeiros passos. O que você pensa em que a gente, para fechar, se deu uma analisada sobre banco, algo do tipo que a gente não falou aqui? Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Não, eu acho assim que a Bolsa Brasil tá com muita oportunidade. Acho que para quem tá olhando para longo prazo, cara, putz, é um momento muito bom. Estamos 1 ano de uma eleição que vai ser conturbada, que vai ter volatilidade, que vai ter principalmente volatilidade de emoção, né? Coisa de torcida e etc. Eu não entro nessa seara. Você vê que eu não gosto de ficar falando aqui mal de um governo, bem de outro. Eu procuro não fazer isso nem em frente ao espelho, comigo mesmo, porque o nosso trabalho, no final do dia, é cuidar da melhor forma possível do patrimônio do cliente. Então, eu não posso me levar por emoções políticas. Não é esse o intuito. Eu tenho que, no final do dia, pensar no melhor para o patrimônio do cliente. Então, óbvio que eu vou olhar para dados e fatos. Ponto. E é isso. Então, lá em casa, de fato, não entra esse tipo de discussão. Claro que eu vou olhar e falar, putz, que besteira que aconteceu aí agora. Pô, coisa boa que esses caras fizeram. Então, é esse tipo de olhar que a gente tem que ter para ver como é que isso vai se refletir. E eu acho que o Brasil está passando por um momento muito bacana que vai ter muita oportunidade na Bolsa. Então, esses juros tendem a cair. Quando os juros caem, é Bolsa para cima, né? Então, é simples assim. Porque o equity, ele é como se fosse mal comparando, é como se fosse uma dívida perpétua. Então, se os juros baixam, o valor do equity ele tende a andar muito mais, né? Então, tem muita oportunidade, tem muita coisa boa. Setor de varejo, setor imobiliário, principalmente os setores que a gente chama de high beta, que são aqueles setores mais sensíveis, empresas mais sensíveis a movimentos macroeconômicos. Então, se os juros baixam, se você tem uma atividade mais pujante, esses setores tendem a caminhar muito mais. Então, você pega varejo, que as pessoas passam a comprar mais. Setor imobiliário, que, os juros caiu, as pessoas vão acabar comprando mais até para investimento. Então, shoppings. Então, acho que tem muito setor interessante que vai absorver muito bem uma queda de juros. E é agora, porque o mercado se antecipa. E o mercado já começou, de certa forma, a se antecipar. Tiveram os ruídos aí agora mais recentes que fizeram com que o mercado parasse um pouquinho.
E aí, até escutando alguns podcasts, teve um que eu escutei, agora não vou lembrar muito bem de onde, mas que eu gostei muito do que o cara falou, que é o seguinte. Tem muito pouco investidor. Quando eles vierem para comprar, tem pouca ação para comprar. Então, o preço vai disparar muito rápido. Teve um ruído recente, que é esse negócio do Trump, que eu leio Magnitsky, não sei o quê e tudo mais. Então, isso acaba gerando um pouco de ruído. Eleição vai gerar um pouco de ruído, mas sempre são oportunidades para você começar a comprar barato. É agora, é no barato que se compra, é nesses distúrbios que se compra boas empresas. E vocês recomendam boas empresas saudáveis aqui dentro. Porra, quando a porteira abrir, é isso. O gringo ele vai entrar, ele vai investir mais, outros investidores vão entrar e aí vai explodir. Um detalhe até para o Banco do Brasil que é interessante, você vê que saiu o resultado, caiu um pouco a ação, depois a ação subiu um pouco. Mas isso foi por pessoa física comprando, achando que é oportunidade. Tem que tomar cuidado. Entende? Ah, não, caiu muito, então eu vou comprar. A pessoa física tem um pouco dessa cabeça. Os institucionais que tem lá um monte de gente que estuda, que está no detalhe, não comprou. Interessante isso porque no primeiro trimestre de 2025 teve uma queda acentuada assim que saiu o resultado, assim que saiu. E Bradesco subindo. Ou seja, provavelmente essa troca. mudando, né? Mudando de mão ali. Com certeza não foi pessoa física, né? Foi ali a galera que tá estudando, analisando. Cara, Bradesco tá barato, o lucro veio bom, aqui tá ruim, vou sair, vou pra lá porque vai continuar, né? Pessoa física fez isso no IRB também. Lembra quando o IRB caiu muito? Eu acho que ele primeiro tava... Não me lembro muito bem agora quanto ele tava. Eu lembro que ele foi pra R$15 ou R$14, alguma coisa assim. E aí um monte de pessoa física começou a comprar. Pô, o negócio caiu 60%, 70%, eu vou comprar. Só que a turma esquece, meu amigo, que de 10 para 9, de 10 para 2 tu cai 80%, de 2 para 1 é 50%, de 2 para 0, entendeu? Então assim, pode cair muito mais. Sim. E foi o que aconteceu. E pegou muita pessoa física no contrapé. Porque já tinha caído muita coisa, a pessoa física falou, daqui não passa, e passa. E vai passar. Então não faça isso, né? Não compra só porque caiu. Porque ele pode continuar caindo. E às vezes é um dinheiro que você botou ali no risco que você vai precisar. Se você comprou porque você acha que é uma oportunidade, você escutou um cara que você confia, né? Que fez uma análise interessante, você paga alguém por essa análise. Você fala, não, eu sei que pode cair mais, mas eu estou tranquilo, eu estou seguro, porque esse meu dinheiro é para 2, 3 anos, em 2, 3 anos esse negócio volta, ou é para 5 anos, aí tudo bem. Agora, simplesmente porque caiu e você viu a oportunidade, pô, aí não é a forma mais correta, né? Na minha opinião, assim, então... Boa. Muito bom, Marcos. Cara, sensacional. Baita aula aqui. E quero te trazer mais vezes, hein? Pô, então, tamo junto aí. Vamos falar de mercado internacional, Bolsa Americana, vamos falar de oportunidades aí para 2025, setores que você tem estudado, analisado, que você já tá aí no teu radar. Então, vamos aproveitar mais o Marcos, né? O Marcos é um parceiraço nosso aqui. Pô, campeão. Tenho certeza que a gente vai trazer muita coisa boa aqui para vocês. Vocês curtiram? Então, compartilha esse podcast com o máximo de pessoas possível. Manda lá no grupo do trabalho, grupo dos amigos que falam sobre investimento, sabe? Sempre tem aquela galera que fala e não sabe o que tá falando. Então, assim, a gente trouxe aqui uma autoridade para falar de fato, com dados, números, fatos. Então, isso aqui é muito legal para questão de aprendizado também. Beleza? Então, aproveita você que tá pelo Spotify, avalia com 5 estrelas e não esquece também de compartilhar com seus amigos. E segue a gente, tanto no YouTube, Profadcast, quanto no Spotify. Marcos, cara, tem alguma rede, LinkedIn, alguma coisa, a galera consegue te acompanhar? Pô, sabe que eu não tenho. Nada, gente. Olha, ainda não. Se vocês quiserem falar com o Marcos, manda mensagem pra mim que eu falo com ele, entendeu? Boa, por favor, faça por isso. Enquanto, eu vou conseguir mudar isso, tá? Vai, com certeza. Espero que eu consiga mudar, dar esse gostinho, ele vê o podcast, daqui a pouco ele vai mais, né? Então, vamos fazer... Tu é fera, até craque nisso aí. Hashtag Marcos nas redes sociais, né? Isso aí é importante. Mas eu vou trazer ele, porque eu tenho certeza que a gente vai cada vez crescer mais, né? Tendo ele como parceiro, trazendo coisas que vão fazer sentido, né? E tem projetos grandes aí, daqui a pouquinho a gente anuncia. Tá aí, saindo do forno, né, Marcos? Coisa boa. Com certeza, aí vai ser legal. Então é isso, turma. Marcos, pra gente fechar, a nossa missão como empresa aqui na Produtividade Financeira é possibilitar que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos. Imagina que você tem 1 minuto e esse 1 minuto a tua voz vai entrar em cada família brasileira. O que você falaria para essas famílias? Pensando em produtividade financeira, né? É isso. O que você quiser. Vai entrar numa família. Pode ser de qualquer coisa. Você fala, pô, de filho, de família, o que você quiser. Falar de família, então abre meu qualquer coração. Coisa. Acho que
Cara, seja fiel à sua família, né? Seja fiel aos seus valores, com a sua família, com seus filhos, com sua esposa com seu marido. É difícil, não é fácil. Construções são difíceis, mas as boas construções passam por suas dificuldades e quando você vai ver, você construiu um castelo, né? Então isso passa pela relação emocional dessa família, pela saúde emocional dessa família e o financeiro acho que é consequência. Então sentem um com o outro, mostrem as contas, discutam o investimento, tragam para você, né, ou para quem você confia. É construção, né? Não é fácil criar filho, não é fácil construir patrimônio, não é fácil construir família, mas exatamente porque não é fácil é que os pilares se tornam fortes quando você consegue, quando você se esforça. Quando você vai ver, você está num palácio que você criou, né? Um palácio que eu digo não é só um palácio físico, mas quando você olha em volta, você tem uma família bacana, crianças felizes, esposa feliz, marido feliz, no geral, né? E é isso, assim. Então, cuidem uns dos outros, né? Com muito amor, muito afeto, que o resto é consequência. Sensacional, turma. Marcos, obrigado pela tua participação. A porta está sempre aberta aqui para você. Pô, sai de muita casa honra, já. Cara. Tenho um carinho muito grande por você. Parabéns pelo que você construiu, como você leva o conteúdo, como você leva a informação. Só essa tua última pergunta já mostra o cara atento, sensível que você é. E eu acho que a gente precisa de muito mais pessoas assim, porque as coisas se conectam de fato, né? Então, não é o dinheiro puro e simples que cresce, é o todo, né? Total. E você fala muito isso, né? Vamos melhorar, né? Vamos buscar sempre o nosso melhor. E isso é o contexto como um todo. Então, parabéns. Que tu leva isso realmente de coração, de fé, dá pra perceber. E não à toa, tá crescendo do jeito que tá crescendo. E muito legal. Obrigado aí. Cara. Obrigado. E o que a gente faz é exatamente isso que você falou, é ter produtividade financeira, né? Que é a qualidade de vida enquanto o dia trabalha pra gente. Não é só sobre dinheiro, né? Perfeito. Tem algo muito além. Então, turma, se vocês curtiram, deixa o teu like, se inscreve no canal, aperta no sininho pra ativar as notificações. Boa. Esse foi mais um episódio do nosso Profadcast com o Marcos Bonaldi. Um grande abraço. Obrigado, e bora evoluir. Tchau, tchau.